A sua empresa está protegida contra o ataque dos hackers? A cada dia a gente vê mais notícias na imprensa e nas redes sociais de políticos, procuradores, juízes e celebridades que foram vítimas de hackers, que invadiram seus dispositivos e revelaram informações sigilosas. As pessoas comuns também estão sendo atacadas. Essa semana mesmo eu conversei com um contador que me contou que um hacker invadiu o servidor da sua empresa e sequestrou todos os dados e informações e exigiu um pagamento em resgate. É bem assustador, mas aconteceu. Felizmente, essa história acabou bem, pois a empresa tinha um backup e conseguiu recuperar o ambiente. Mas e se na hora da restauração eles descobrissem que o HD externo onde estavam armazenados os dados estava com um problema e não seria possível recuperar? Ou se ele descobrisse que uma parte importante das informações do escritório estava fora da política regular de backup? Eu sou Paulo Farias e nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas para você se proteger e também a sua empresa contra o ataque dos hackers e evitar aí de se tornar a próxima vítima. Migre seus documentos e seus aplicativos para a nuvem. Eu venho repetindo isso em vários vídeos e vou continuar repetindo enquanto existirem escritórios contábeis com servidores físicos ainda. Nos dias de hoje, a menos que você more em um bairro ou numa cidade que não tenha uma banda larga confiável, não faz mais nenhum sentido você manter servidores físicos no seu escritório. Eles têm custos maiores e riscos muito maiores. E os serviços de nuvem, como você já sabe, tem diversas vantagens, mas sem dúvida a maior delas é a segurança dos dados. Os principais provedores têm certificações internacionais que garantem que suas informações estão muito mais seguras lá. Você vai ter basicamente 2 tipos de migração: a migração dos documentos e a migração do seu ERP contábil. A migração dos documentos você vai fazer para um serviço de gestão de documentos, como o Google Drive ou o Office 365 da Microsoft. Você pode também fazer para um serviço de gestão de documentos específico para o mercado contábil. Tem algumas boas opções também no mercado. Já em relação ao ERP contábil, o primeiro passo é você contactar esse seu fornecedor e perguntar se ele oferece o serviço como o serviço do ERP contábil na modalidade de software como serviço, onde você contrata uma assinatura na nuvem e aí não precisa ter nada no seu escritório, não precisa ter nenhum servidor, nenhum banco de dados, você vai usar tudo na nuvem. Se o seu fornecedor não oferecer essa opção, ainda existe a alternativa de você migrar o seu servidor do seu escritório para um servidor virtual na nuvem, na modalidade de hospedagem. Nesse caso, é recomendável que você utilize uma assessoria de tecnologia para fazer essa migração. É um pouco complexo, mas basicamente o que vai acontecer é ele vai pegar os aplicativos que estão instalados no seu servidor local e vão levar para um servidor virtual na nuvem. Aí são 3 os principais grandes fornecedores: a Google, a própria Microsoft e também a Amazon. A dica principal na hora de contratar esse serviço é que o provedor disponibilize suporte 24 horas em português, porque existem alguns serviços que oferecem preços mais baratos, mas não tem o suporte 24 horas. Se você não vai querer descobrir isso justamente naquele final de semana que você está virando para atender um cliente importante e tem um problema e descobre que não tem ninguém para lhe dar o suporte. Tem uma política e um plano de backup e de recuperação. Um plano de backup é um documento que define como o backup é realizado, em qual periodicidade e o que está contemplado nesse backup, quais os documentos, quais os aplicativos. Ele define também qual a retenção que esses documentos ficam mantidos, ou seja, por quanto tempo o documento fica mantido no backup, e também os procedimentos para você fazer a recuperação. E o ponto mais importante de todos, como você testa essa recuperação. É fundamental que você faça o teste de recuperação. Isso vai garantir que quando você precise recuperar um backup, você vai conseguir fazer. A mídia está boa e o documento que você precisa está lá no backup. Se você já trabalha com serviços na nuvem para gestão de documentos e também para o seu ERP contábil, você também precisa ter um plano. Ou seja, você vai ter que questionar esses fornecedores
como o backup é feito, qual a periodicidade, qual a retenção e como você faz a recuperação. Se a sua empresa ainda não tem um plano de backup e de recuperação, me manda uma mensagem que eu te mando um modelo e você constrói um de maneira bem fácil. Uma outra dica muito importante também é você proteger o seu e-mail. O e-mail muitas vezes é a porta de entrada do hacker. Ele entra através do seu e-mail, tem acesso à sua caixa de mensagens e a partir dali ele consegue descobrir as suas outras senhas. Então mantenha o seu e-mail com uma senha forte, uma senha que tenha letras maiúsculas, letras minúsculas. Procure mudar periodicamente as suas senhas, a sua e também da sua equipe. Tem uma política para essa mudança temporária. Nunca compartilhe senhas. Essa é uma medida básica também, de você não compartilhar senhas, não repetir senhas, usar a mesma senha para serviços diferentes. Aí tem alguns aplicativos que ajudam a você manter essas senhas. Às vezes é meio difícil você lembrar de todas as senhas, mas tem aplicativos que ajudam. Você pode ter, por exemplo, isso num documento e criptografar isso no seu computador, ou você pode usar um aplicativo para gerenciar todas essas senhas. O importante é que cada pessoa tenha as suas senhas e uma última dica é que você, em todos os seus dispositivos, onde você tiver o seu e-mail, você também tenha senhas nesses dispositivos. E você, obviamente, não compartilhe essas senhas. Então, o seu celular, o seu notebook, onde tem normalmente o e-mail fica aberto o tempo todo, coloca uma senha, bloqueia para que evitar justamente esse tipo de ataque. Então, fazendo uma rápida revisão, migre seus documentos do seu ERP para a nuvem, tenha um bom plano de backup e de restauração, proteja o seu e-mail e utilize senhas fortes, ok? Faça isso e você vai estar muito mais garantido de que não será a próxima vítima do hacker. Te vejo novamente no próximo vídeo.